Hoje é terça-feira, dia 6 de fevereiro do ano do Senhor de 2024. E o Evangelho de hoje é de Marcos 7, 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. O trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir é uma controvérsia sobre o puro e o impuro. O sistema de pureza defendido por muitos dos judeus, sobretudo os fariseus e os mestres da lei, é interpretado por Jesus como preceitos humanos, tradição dos homens, distinguindo-o da lei dada por Deus ao seu povo. Os versículos 21 a 23 do capítulo 7 do Evangelho de Marcos são importantíssimos para compreender a posição de oposição de Jesus a um sistema que, em nome de Deus e para proteger o sagrado, exclui as pessoas. Por isso, Jesus diz: é de dentro do coração das pessoas que saem as intenções malignas. É preciso cuidar do coração. As explicações detalhadas quanto ao sistema de pureza dadas pelo evangelista mostram que os destinatários do Evangelho de Marcos são cristãos oriundos do paganismo e que desconhecem as tradições dos judeus. Como eu disse acima, o nosso texto de hoje é uma controvérsia de Jesus com os fariseus e os escribas sobre o fato de alguns dos discípulos de Jesus comerem sem lavarem as mãos, como era o costume. Não se trata, nesse caso especificamente, em primeiro lugar, de uma questão de higiene pessoal, mas lavar as mãos é um ato religioso, pois acreditava-se
que o mal entrava no ser humano pelos orifícios do corpo, sobretudo pela boca. No centro do texto encontra-se a oposição entre os lábios e o coração. Oposição entre dizer e aderir de coração a um mandamento de Deus. Jesus repudia essa hipocrisia, pois, segundo ele, ela anula o mandamento de Deus, substituindo-o por uma tradição humana em que a misericórdia é posta de lado e praticamente suplantada. Hipocrisia, nós já temos falado em outras ocasiões, é máscara para a representação teatral. A hipocrisia é a porta escancarada da vaidade das práticas religiosas. Para nós cristãos, no entanto, convém não esquecer que a expressão máxima da vida cristã é o amor. A fé cristã tem que nos permitir levar a vida com leveza, viver a vida com leveza. Vós todos, diz o Senhor, que estáis cansados e abatidos pelo peso dos vossos fardos, venha a mim e eu vos darei descanso. Esse povo de Jesus, aos seus opositores, me louva com os lábios, mas as suas práticas não correspondem ao que eles dizem. A diferença entre o que se fala e o que se faz, o que se prega e o que se vive. Essa diferença, essa ambiguidade, podemos dizer, é hipocrisia. Deus nos livre da hipocrisia, de uma religião de fachada que não tem no seu centro nem o amor, nem a misericórdia. Portanto, não tem no seu centro Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.